Flickr tem 4 bilhões de fotos, sobem 9 milhões de fotos por dia. Um monte de gente no mundo tem acesso a uma enorme base de dados de imagens, porque fotógrafos conseguiram compartilhar as imagens dele. Qualquer Zé Mané bate foto de qualquer lugar, e essas fotos de qualquer lugar, qualquer Zé Mané pode ver. Um monte de coisas ficam melhores no mundo inteiro graças ao Flickr, e um monte de gente aprendeu a fotografar graças ao Flickr. Flickr está melhorando a base de fotografia do mundo inteiro, mas Flickr está dando uma memória visual para o mundo. E ninguém levou a sério quando o Flickr surgiu. E o Flickr é imenso. Mais imenso que o Flickr é o Facebook, é o terceiro maior país do mundo. China, Índia, Facebook. Sabe? Porque o Facebook tem mais gente lá do que nos Estados Unidos. Você vai dizer, mas tem um monte de conta ativa, também tem um monte de cérebro inativo nos Estados Unidos. Sabe? Então, tem gente no Facebook, tem um monte de gente no Facebook. O Facebook é um ecossistema inteiro, já deixou de ser um produto há muito tempo. E se eu perguntar para vocês, quanto tempo você passa online, naquela internet que você acredita que é livre, naquela internet que você acredita que não tem dono, naquela internet que você acredita que é democrática, libertária, etc., morda a sua maldita língua, porque você não passa nem 5% do seu tempo online numa internet livre. Boa parte do tempo online que você passa no território proprietário do Google, no território proprietário do Facebook, no território proprietário do Twitter e no território proprietário da AOL, que agora vai juntar com o Yahoo. Quando você tira tudo isso e no território proprietário da Microsoft, quando você tira todos esses territórios proprietários, você percebe que o que você efetivamente usa de internet livre é pífio. Mais coisas. BitTorrent é aquilo que ninguém usa para não baixar a última série do Dr. House, sabe? BitTorrent é aquilo que ninguém vê, tem mais de 100 milhões de usuários não usando no mundo. E BitTorrent é o futuro da internet. A ideia principal de BitTorrent não é porque ele é uma enorme rede de pirataria, é que BitTorrent é uma enorme rede de compartilhamento, ou seja, o tempo em que eu não estou usando minha rede está distribuindo arquivos. Daqui a pouco, do jeito que a internet vem crescendo explosivamente, ela vai quebrar, a não ser que todas as pessoas, à medida que elas baixam, elas também sobem arquivos. À medida que você usar seu computador como um poder de processamento e de armazenamento da própria rede, a sua máquina passa a fazer parte do todo. E aí você devia pedir para o Google pagar uma graninha para a sua máquina, porque está todo mundo usando a sua máquina para processar coisas do Google. Mas tem mais. O Skype, que ninguém levou a sério, é a segunda maior telco do planeta. No final do ano, ela bate a China Mobile, que é hoje a maior telco do planeta. E veja, não é a China Telco, é a China Mobile, ou seja, o chinês usando telefone celular é a maior operadora de telefonia celular do planeta, e o Skype é a segunda maior. Mas não, é uma bobagem, é ficção científica. Quando eu usei Skype pela primeira vez, era ficção científica, videotexto. Estou falando com alguém do outro lado do mundo. Outro dia, a mãe de um amigo meu, professora aposentada de psicologia, foi para o interior, o marido guiando, ela no banco do passageiro, laptop no colo, modem 3G socado na porta USB, falando com as filhas via Skype. Aquilo que é inovador ontem é terceira idade amanhã, e é assim. Então não dá para você generalizar, não dá para você engavetar em gerações, mas tem mais. PayPal, camisinha de cartão de crédito, porque o seu cartão de crédito que mamãe passou o talquinho, você não vai usar naquele site sujo que você nunca visitou, mas você sabe que existe. Pirataria chinesa, pornografia adoidado e uma série de outras coisinhas de procedência duvidosa que você não vai pôr o seu cartãozinho de crédito ali, pois é um dos maiores bancos do planeta. É um número grande. Mas mais legal é o YouTube. Tem mais história no YouTube do que no Brasil. O YouTube já tem 600 anos de conteúdo e o YouTube é quase que o desafio do Sísifo. Se eu tentar ver todo o YouTube, eu não vou conseguir, porque o YouTube se regenera muito mais rápido do que eu sou capaz de consumi-lo. O que é tudo isso? Tudo isso é o contexto em que se desenvolve desta geração Y, Z, a X está tentando entender, e aquela geração que está entre 35 e 55, que é economicamente ativa, que tem todo o poder de decisão do planeta, que tem absolutamente, toca o mundo e que está completamente ignorada. Eu acho divertidíssimo que ninguém fala desses caras. E eu acho mais pavoroso ainda esses pobres caras que têm esta idade, esta geração, e não estão nem num grande centro urbano, nem mexem com comunicação ou tecnologia. Se um dentista de 45 anos hoje, por exemplo, ele é quase um pária digital. Como eu falo com esse cara? Porque o cara de 17 anos, ele cresce. O cara de 35, o que ele faz? Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem uma gigantesca crise de referência. O dentista é só um exemplo, entre vários outros exemplos que existem por aí. Sabe? O mundo muda completamente. E se você tenta pegar a nova tendência, a primeira tendência que surge, a próxima primeira tendência, você não chegou em lugar nenhum. Você absolutamente não construiu absolutamente nada. E você fica cada vez mais estressado, cada vez mais sem tempo, cada vez mais desfocado. O tio Freud
Já falava isso, quando ele não estava muito doido de cocaína, que o sujeito era dividido entre o corpo e o outro. As demandas que eu não posso controlar são as demandas que me angustiam. As demandas que o meu corpo faz porque o maldito quer comer, quer dormir, quer fazer uma série de coisas desagradáveis, e o outro, que também não obedece aos meus anseios e quer fazer uma série de coisas desagradáveis. E você vê o indivíduo falando assim, eu queria não precisar comer. Não, idiota, você queria não precisar trabalhar na hora do almoço. Eu queria que meu dia tivesse 75 horas. Para quê? Para você ganhar 74 com trabalho e uma com Warcraft. Sabe? Eu queria que, eu vou ter que dar atenção para minha mulher, para meus filhos, para meu marido, porque eu gostaria de ficar alimentando a fazendinha do Facebook. Você é doido? Sabe? Resultado, o indivíduo está histérico, por quê? Porque ele não entendeu, o mundo mudou debaixo do pé dele e ele continua com as mesmas demandas físicas, sólidas, estanques e estáveis do século passado. Em outras palavras, o futuro chegou. Você queira ou não, o futuro chegou, ele está aqui. E ele não é exatamente agradável. Você não voa, até porque o homem voar não é um problema tecnológico, é um problema sanitário. Mas você não voa, mas você come comida de micro-ondas, você toma suplemento de ômega 3 e óleo de peixe, porque é muito mais saudável do que comer o peixe. De qualquer maneira, o que é esse tal futuro que chegou? Futuro é uma palavra que sumiu do dicionário, do mesmo jeito que sumiu original, do mesmo jeito que sumiu... veja, original é um exemplo clássico. O original sumiu. Não existe mais o conceito do original. O original, no tempo da replicação, é só um pequeno fetiche. O que quer dizer um original? Nada. Absolutamente nada. Futuro foi outra palavra que desapareceu. Até o bug do milênio, até mais ou menos 1990, as pessoas iam de mãos dadas em direção ao ano 2000, em que estaria o futuro, a era de Aquário. O futuro sumiu, ninguém mais fala em futuro. Por quê? Porque ele está aqui. Porque ele é exatamente igual ao presente, tirado das coisas que não fazem sentido. Em 1984, um carinha chamado Ridley Scott, um cineasta de filme publicitário, pegou e fez um filminho chamado Blade Runner. E em Blade Runner ele já desenhava um futuro que era exatamente igual ao presente, tirado uma ou duas coisas que não fazem sentido. Então, basicamente, eu quero saber o que é o futuro é não depender de um telefone e poder sair com ele. O futuro é não depender de uma mensagem de alguém e poder sair. O futuro não é ligar para alguém e não dar ocupado. O futuro é não usar fichas telefônicas. O futuro é não usar talões de cheque. O futuro é usar um monte de coisas que você não usava e que, de repente, rapidamente desapareceram. Quando você pega, por exemplo, o enorme crescimento de celular na classe C e o enormíssimo crescimento de SMS na classe C, você pergunta por quê? Porque é óbvio. Porque o celular é a melhor ferramenta de inclusão digital do planeta. Sem o celular, o cara é um feirante que não tem nome, é um serviçal igualzinho como ele era na Idade Média. Com o celular, ele vira cidadão, ele vira empreendedor e ele consegue vender as coisas e ele tem um nome, ele tem um endereço e ele tem um horário de trabalho. Simples assim. Agora, se você pergunta por que o celular é popular, bom, se eu te dou uma ferramenta de cidadania, é claro que eu vou usá-la. Todas essas coisas encaixam dentro dessa palavrinha mágica que as pessoas adoram falar, que é tal de a inovação, que nunca foi tão falada, nunca foi tão popular. E por quê? Porque nós chegamos naquele pontinho de inflexão da curva. Chega um momento em que as coisas vão se acumulando, e que uma mudança em cima da outra, multiplicada pela anterior, aglutinada na anterior, sentada em cima dos ombros da anterior, vai se tornando cavalar. E você não consegue mais controlá-la. Então é muito engraçado, porque o indivíduo estuda a inovação para entender o hoje. Porque o amanhã já está completamente fora de controle. Por que a gente fala tanto, então? Bom, a primeira das coisas é que não tem absoluto. Quando você tem um monte de gente falando e você não tem critério, você não tem edição, você tem uma gigantesca anarquia. Nós estamos muito longe de uma democracia. O maior valor da democracia não é que a maioria vence, é que a minoria perde e é obrigada a aprender com a perda. A hora que todo mundo fala o que bem entende, ouve o que bem entende e simplesmente se dá ao luxo de bloquear, cancelar, ignorar qualquer coisa que o contrarie, você tem um bando de neguinho mimado numa enorme anarquia. Nesse ambiente, desaparece absoluto. Quando você rui os 4 pilares da sociedade, o governo, a igreja, a escola e a família, você percebe que tem um bando de nego perdido, sozinho, cada um decidindo a sua própria verdade. Ora, com isso não existe absoluto. O absoluto é aquele absoluto que eu quero que seja. E eu tenho muito mais comunicação, e eu tenho muito mais interação. E eu tenho essas coisinhas mágicas que espremeram o indivíduo até o ano 2000, em que era uma mensagem para todo mundo, uma mensagem classe A, B, 25 a 35 anos. Ou seja, uma mensagem para gado.
né? Você foi tratado como gado durante um tempão e daí pela primeira vez você pode ter a sua opinião. Um ambiente esquisito em que, como gado, você está num curral que você não conhece seu vizinho e que você precisa se exprimir. Então o digital é tão popular por quê? Porque está todo mundo espremido dentro do cantinho deles e que o único canal que ele tem para se socializar com o outro é o digital. E inovação dentro desse projeto todo, ou pesquisa, ou qualquer coisa que se dá dentro desse contexto, é simplesmente observação. Observação que nem o tio Galileu fez há um tempão atrás. E que às vezes você é obrigado, como o tio Galileu fez há um tempão atrás, a renegar, dizer, olha, não foi bem isso que eu disse, por mais que você no fundo concorde. Inovação significa uma forma diferente de pensar. Quando eu penso de um jeito diferente, eu já estou promovendo inovação. A única forma possível de eu falar com quem se alimenta de inovação é aprender a falar de um jeito que seja diferente deles. Esses caras entenderam isso muito bem. O mundo do videogame era um mundo que estava completamente fechado, era um grande gueto em que todas as pessoas ali tinham que entender cada vez mais, em que para pilotar um console você precisava ter tentáculos, que os dedos já não davam conta, e que para poder configurar o seu jogo você leva 22 a 24 horas. Em que jogo se tornou um enorme trabalho. O Nintendo Wii vai lá e descobre e fala, não, pode ser super legal. Você vai lá e pá. E aí, o carinha que começa jogando boliche, que é o jogo mais idiota do planeta, termina jogando Zelda com espada dupla. Sabe? Como você fez isso? Você mudou a curva de aprendizado. Então o Wii evoluiu simplesmente sem precisar fazer uma coisa maior, sem precisar fazer uma coisa mais complexa, sem precisar usar mais musculatura, mais gasolina. Não! Quando o mercado está muito acelerado, quando o seu consumidor está completamente lotado de gasolina, talvez o melhor caminho seja fazê-lo parar para pensar. O Nintendo Wii é um jogo social, é um jogo tranquilo. É um jogo que fez as pessoas voltarem ao pequeno prazer de jogar, sem precisar aprender, apanhar para jogar. Tanto que quem é gamer, que joga games pesados em Xbox ou em PlayStation, não gosta de gamer de Wii. Fala que o Wii é um diletante. A grande ideia do Wii, na verdade, é a ideia de simplesmente entender o contexto, compreender onde o indivíduo está e compreender o que fazer com ele. E se você coloca umas letrinhas em cima disso, você começa a entender que a Terceira Guerra Mundial vai se dar dentro da cabeça das pessoas. Sabe? A forma de pensar é a forma de pensar que questiona, é a forma de pensar que movimenta, é a forma de pensar que evolui. Se você perguntar onde está o futuro que você tanto procura, ele está aqui dentro. É simplesmente parar e imaginar e conseguir ver o que você consegue tirar daí. Por quê? E aí são onde as péssimas notícias começam, a inovação nem começou. Se você está desconfortável com esse mundo histérico de hoje, ele nem começou. O que a gente viu aí é só, vamos dizer, um pré-colombiano. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo é formador de opinião. Se eu fosse fazer hoje uma banda de rock, eu chamaria ela de Zé Mané e os formadores de opinião. Sabe? Que ia ser lá um cara falando qualquer bobagem, 5 neguinhos na bateria formando opinião. Todo mundo forma opinião. E quando você diz que a internet é uma rede global, você na verdade não é, não está. É uma rede ocidental, é uma rede que fala Hollywood. Ela absolutamente não é uma rede mundial. Todas as pessoas com quem você conversa na internet, que curiosamente está se tornando cada vez menor, quanto maior a rede fica, quanto mais conectada a rede fica, mais parecido com o comportamento de aldeia, de cidadezinha ridícula, é o seu comportamento. As pessoas que você conhece são cada vez mais restritas a um círculo de pensamento, ou a um círculo de ação, ou a um círculo de profissão. Basicamente, você vive numa cidade tão pequena, mas absolutamente tão pequena, que Jericoacoara é metrópole. O seu mundo digital não fala com ninguém, você não faz a menor ideia de como pensa um húngaro, como pensa um iemenita, como pensa alguém que fala Swahili, porque, entre outras coisas, ela fala inglês.